Continuemos com o segundo episódio do filme Divertidamente. A importância da presença da família. Cuidado com spoilers. Aí o que acontece no filme? Agora começa a ter o enredo e as reviravoltas ali, né? E o que acontece é que eles estavam naquela cidade que tinha gelo e tal, e eles mudam para uma outra cidade. São Francisco, né? Acho que é São Francisco, que tem a ponte lá. Que tem a ponte, é. Não é uma mudança só física, né? Não é um símbolo, né? É um símbolo de mudança. O que acontece na nossa vida, emocionalmente falando, que causa essa mudança, né? Mas aí eles fazem isso muito bem no filme, que eles atrelam a mudança física com a mudança emocional da Riley, né? Uhum. Então, quando ela muda pra lá, ela chega na casa nova, e a casa nova tá toda vazia. Não, vamos começar porque ela imaginou, né? Porque criança tem uma imaginação maravilhosa. Então, ela imaginou a casa. Sim. Aí chegou lá, era uma casa. Sim. Não era a casa. Não estava pintada, tinha uns mofos aqui e ali, essas coisas. Então ela não gostou. O que acontece com os sentimentos dela naquele momento? A raiva passa a dominar o painel de controle emocional dela a hora que ela percebe que os móveis não chegaram. E ela fica possessa ali, né? O caminhão de mudança se perdeu. Ia chegar num dia, chegou dali sei lá quantos dias. Isso, a raiva passa a tomar conta dela, né? E como que é esse controle? Como que é? Ela vem, isso é normal. É natural do ser humano. Ela vem e tal. Constatou lá no filme, a raiva tomou conta do painel de controle dela. Depois vem o medo. O medo é aquele medo do novo. O que vai ser agora? O que vai ser da minha vida, né? A Nojinho chega falando do cheiro, porque tem cheiro de mofo a casa que estava fechada. A tristeza, quando vem à tona, é porque ela tá lembrando dos amigos, da família, do hóquei, de tudo que ela deixou para trás da escola, da casa antiga. E vai aparecendo isso no filme, né? Vai mostrando todas as memórias dela, né? De tudo que ela deixou. Só que, como ela ainda tem essa infantilidade muito presente, a alegria chega e fala, não, deixa aqui que eu domino tudo. Vamos pensar no lado bom de tudo. E quando essa alegria chega, ela pega, acho que os instrumentos de hóquei que ela levou e começa a brincar na casa vazia. Com o pai, né? Por quê? Porque ainda não houve a mudança emocional total. O que houve foi a mudança física, que vai desencadear, no caso do filme, né? Que vai desencadear uma mudança emocional. Porque começa a falar da mudança na escola. Que na escola a gente pode atrelar assim, no dia a dia, como que ela convivia com esses sentimentos, né? Uma coisa é você chegar lá na sua casa nova e não saber lidar com aquilo, mas aquilo passa quando a casa está estruturada e tal. Mas como que é o dia a dia disso? Então eles mostram ela na escola e até no primeiro dia ela tem que se apresentar para os amiguinhos, apresentar para a professora e ela começa a relembrar dos momentos, né, da outra cidade e começa a vir à tona todos esses sentimentos de novo. Então vem a raiva, ela fica nervosa porque ela está com aquela situação entre todo mundo. Depois já vem o medo, e o medo diz o que vão pensar dela, né? Ela está lá no meio das crianças, como que as outras pessoas, as outras crianças vão reagir em relação a um sentimento, por exemplo, de tristeza ali no meio, né? A professora quis ajudar, né, fazendo com que ela se integrasse, se apresentasse para a nova turma. E ao mesmo tempo ela não entendeu direito que, assim, ela estava de uma certa... Não que ela estivesse constrangendo a menina, estava fazendo aquilo com um sentimento positivo, com uma ideia positiva, mas dentro dela o sentimento era esse, né? Uhum. Ela estava com medo, porque imagina, você numa sala de aula nova, onde você não conhece ninguém, né, aos 11 anos de idade, e aí a professora manda você levantar e falar: o que você está fazendo aqui? Então ela ficou com muito medo, né?
Nojinho, por exemplo, quando aparece, é o sentimento de desprezo por aquela situação ou pelos coleguinhas, né? Mas um sentimento fundamental ali é a hora que a tristeza vem à tona, porque naquele momento há uma ruptura mesmo entre alegria e tristeza, que meio que são opostos que se completam, e a tristeza passa a dominar e rejeita totalmente a alegria. Então a alegria acaba aqui caindo aonde? No abismo, no subconsciente, no desprezo da memória dela, e ela passa a conviver com aquilo por um bom tempo, né? É interessante porque assim, é a criança, como a gente disse no início, a criança é alegria, só que aí passa por uma determinada fase que ela fala, peraí, não tem só alegria na vida, tem mais coisas que acontecem na vida. E aí vem a tristeza. Mas a tristeza é algo natural nosso também, a gente tem que aprender a lidar com ela. Ter dias tristes, todo mundo vai ter, né? Achar que todo mundo tá na selfie do Facebook o dia inteiro, né? Passa aquele sentimento que foi de um momento, a pessoa passa o dia inteiro, é mentira. A gente tem que saber disso. Sim. Então, ficar triste é natural. O que não dá é permanecer triste. Triste, né? Exatamente. Então, a ideia é que a gente possa ver isso na nossa criança. Como ela está? Ela está feliz? Uma criança pequena, né? Até seus, 8, 9 anos de idade, ela é aquela criança feliz por tudo. Beleza? É assim mesmo? Agora, se ela é uma criança muito triste, né? Uma criança de 5 anos de idade muito triste, muito apagada, isso, aquilo, é bom procurar ajuda profissional, né? A gente não pode ter medo de buscar a ajuda de um psicólogo em nenhum momento, e nem a gente ter medo disso, que dirá uma criança. Por quê? Porque precisa, né? Eles estudaram para mostrar pra gente como é que a gente pode se desenvolver nesses sentimentos que não estão, entre aspas, em local ideal, em local normal. Então a gente precisa dessa ajuda para que a gente comece a seguir adiante, né? Que a criança, no caso, eu tô falando. E a gente também, né? Se estiver muito triste, o ideal é procurar ajuda. Tem uma parte numa música do Frejá, rir de tudo é desespero, né? Então, quando a gente está analisando a tristeza e a alegria demais também pode ser aquele sentimento de que você está querendo agradar todo mundo, que é impossível. Você nunca vai agradar a todos, né? A gregos e troianos, como diz o ditado, né? Então, é um equilíbrio. A tristeza é natural, a alegria é natural, todas são bem-vindas. A gente vivencia aquela situação e aprende com a tristeza, aprende com a alegria. Isso, simples assim. E aí a gente tem que trabalhar isso na gente, porque como a gente é exemplo para a criança, se a gente trabalhar isso na gente, quando a gente detecta isso na criança, fica mais fácil a gente conversar com ela. Por que você está triste? O que aconteceu na escola? Né? E aí vai conversando. Lembrando que assim, a gente ouve a criança, mas a gente tem que ir aos poucos investigando, porque a criança tem uma imaginação muito fértil. Então, às vezes, ela pode inventar alguma coisa, mas a gente tem que ir buscando. É porque quando é seu filho, você vai conhecer ele todos os dias, então você sabe quando tem alguma coisa diferente. E a gente tem que aceitar isso que acontece de diferente com ele também. Então, ir buscar ajuda quando há algo diferente é importantíssimo. É natural também importantíssimo. Né? Sim. Então, uma coisa interessante que acontece no filme também é quando a raiva começa a vir à tona durante todo esse processo da Riley. Tem uma cena que é a raiva indo parece um armário assim, ela vai lá, pega uma lâmpada, e essa lâmpada é como se fosse uma ideia, só que quem que teve essa ideia? A raiva. Aí a raiva vem e coloca no painel de controle, porque era a raiva que estava dominando naquele momento. Só uma parte, toda vez que a gente tem uma ideia, quando está com raiva, o negócio não é bom. Não é bom. Isso é só um caso à parte, né? Uma parte, aliás. Sim. E aí, qual que era a ideia dela? Voltar para Minnesota. E
Para fazer isso, o que ela tinha que fazer? Roubar dinheiro. No caso, foi o cartão de crédito da mãe. Mas antes dela efetivamente roubar o dinheiro ou o cartão de crédito da mãe, a gente vê todo o processo dela e todo o processo de desmoronamento das ilhas, essas ilhas de personalidade dela. Então, por exemplo, a Ilha da Bobeira, ela passa a não ver mais graça nas brincadeiras do pai. Aquela quando ele imitava o macaquinho, ela simplesmente perdeu a graça, começa a vir o tédio no lugar. Quando a gente vai para a ilha do esporte, a ilha do hóquei, no caso dela, ela está tão chateada com a situação que ela perde a habilidade física, o emocional interferindo ali na habilidade física dela. Então, é outra ilha que desmorona. Então, nós perdemos a Ilha da Bobeira, a Ilha do Esporte, ali do hóquei. Depois tem a Ilha da Amizade. Na Ilha da Amizade, também vem a amiguinha dela, que tem elas conversando por videoconferência no notebook. E a amiga fala que lá na cidade que a Riley morava, ela já encontrou uma nova amiga. Não que ela iria desprezar a Riley, né? Mas que ela estava contando que tinha conhecido uma outra pessoa. Imagina isso para uma criança, né? Ela já está se sentindo sozinha. Aí vem a amiga e fala assim, encontrei outra amiga. Elas têm muito essa ideia, as meninas dessa idade têm muita ideia de as melhores amigas. E aí a melhor amiga dela encontra uma outra melhor amiga. Então realmente a Ilha da Amizade vem abaixo, desmorona total, né? Sim. Aí acontece o desmoronamento da Ilha da Honestidade, porque é nesse momento que ela rouba o cartão da mãe para ir comprar passagem de ônibus para ir para Minnesota. E depois, por último, quando ela realmente decide ir para Minnesota, a Ilha da Família também desmorona. Mas aí a gente chega no propósito do que a gente veio falar hoje, né? A gente pode perceber assim, os sentimentos da Riley que foram sendo construídos, as ilhas de personalidade, a importância da presença dos pais na vida da criança. Então tudo isso serve para que a gente estruture bem a nossa família, o nosso ser interior, né? O ideal é a gente já começar a pensar, né, se você está aí assistindo e não tem filhos, é o ideal, você parar para pensar quando seria interessante ter filhos. Agora você já tem seus filhos, então a ideia agora é você presentear os seus filhos com a sua presença. Sim. É você poder estar presente na vida deles, que é o mais importante. É o que o filme, é o final, já estou dando spoiler do final total, né? Então, sim, é o que mostra no final do filme. Que sim, estar presente é o maior presente. Sim. E quando isso acontece? Quando a amiga da Riley liga via videoconferência, ela conta que ela arrumou uma outra amiga e a Riley passa a ter raiva, sentir raiva, a raiva está dominando naquele momento. A mãe chega nesse momento e com ternura ela chega assim: filha, vamos passar por essa fase de mudança com alegria? E aí a raiva desmorona naquele momento, né? Quando ela ia vir à tona, a raiva simplesmente se desvanece, colo de mãe, né? É colo de mãe, é presença de mãe. Isso acontece antes dela pegar o ônibus, né? Mas como o propósito é falar sobre presença, né? A gente vê o tempo inteiro no filme que a mãe é muito presente, né? A mãe é muito acolhimento, né? Também. Mas quando ela está no ônibus, ela tem uma memória muito viva dos pais em cima da árvore junto com ela abraçando, e é uma memória alegre. Junto com essa memória tem os amiguinhos do hóquei levantando ela porque ela foi a melhor jogadora do campeonato e tal. Só que ela percebe que esse momento alegre só pôde vir por conta da tristeza que aconteceu antes. Qual que foi essa tristeza? Eles perderam o campeonato, o time dela perdeu o campeonato. Então ela foi para a árvore sozinha,
triste, os pais vieram, abraçaram ela, acolheram ela e aquela memória triste se tornou alegre. Então isso é sensacional, porque no filme mostra a alegria e tristeza que são complementares, né? Mostram exatamente isso. O quanto é importante cada sentimento nosso, mesmo que seja aparentemente negativo, né? Aí nesse momento nós vemos que ela percebe que tudo está onde deveria estar, que ela quer voltar, ela quer estar com a família, que aquele momento triste e todos os outros momentos tristes são importantes, tanto quanto a alegria. Então ela volta porque ela quer passar mais tempo com a família. Eu acho que a base de família dela é muito bem estruturada. Sim. Mesmo a ilha da família tendo desmoronado num determinado momento, ela percebe que assim, não é porque caiu lá umas coisinhas que acabou. Família é família. Então ela sai do ônibus correndo e aí volta ela chegando em casa, né? Abrindo a porta com pai e mãe desesperado, ligando para Deus e o mundo para saber onde que a menina tá. Sim. E é aí que a gente vê. Não, nesse momento é a parte mais emocionante do filme, né? Que é a hora que ela chega e fala assim para os pais: mas ninguém perguntou nada para mim, ninguém perguntou se eu queria vir, essa é a casa de vocês, não é a minha. Aí o pai, muito emocionado, fala: nós não estamos bravos com você, porque eu e sua mãe sentimos a mesma coisa. Nós temos saudades do lago, nós temos saudades dos bosques, dos piqueniques, nós temos saudade dos amigos, da casa, de tudo. Então, na hora, ela regala os olhos e fala: caramba, eu não sabia que meu pai, assim, no pensamento eu não sabia que meu pai também sentia a mesma coisa que eu, né? Olha a importância do diálogo aparecendo aí, né? Sim. Porque se a gente não conversa, como que a gente fica sabendo das coisas? Sim. Como que eu penso uma coisa e quero que ele descubra o que eu tô pensando? Não dá. Não dá. Não tem bola de cristal. A ideia qual é? Se eu estou pensando, se eu não gostei, conversar, falar, ó, não gostei disso. Sim. E pronto. Aí a gente vai organizando a vida dessa forma, né? Sim. E é muito interessante, assim, o quanto tem um símbolo ali de acolhimento. A família acolhe. Quando o pai coloca a filha no peito, ela tá triste, ela tá chorando naquele momento, mas ao mesmo tempo ela dá um sorrisinho no canto dos lábios. E naquele momento, na cabeça dela, surge uma bola mesclada de memória, que é a mescla de alegria com tristeza. Então aparece um sentimento mais maduro dentro da cabeça dela. Não é só alegria ou só tristeza, é um sentimento mesclado. É tristeza e alegria junto. É o momento mais emocionante do filme mesmo. É o que acontece com a gente, né? A gente, durante o dia, a gente não vai ter um sentimento isolado do outro, a gente vai ter vários sentimentos juntos. Isso é muito importante. Óbvio que a gente pode pensar em determinada situação e detectar um determinado sentimento, mas se a gente olhar o todo, a gente vive um dia onde a gente sente de tudo, né? Tem hora que a gente sente raiva, tem hora que a gente sente medo, tem hora que a gente está muito feliz, e isso não é ruim. Horas que estamos tristes, isso não é ruim, ao contrário, isso é natural, muito natural. Mas o filme é interessante que mostra isso, a gente precisa aprender. E tanto é interessante que ela ganha um novo painel de controle. Gente, muito bonito o painel de controle novo dela. Tem mais botões para ela controlar, tem um sinal de alerta da puberdade, porque ela está entrando na puberdade. E as ilhas começam a se reconstruir. A primeira que se reconstrói é a da família, porque na hora do abraço, já automaticamente a ilha da família vai se reestruturando de novo. Se fortalece. Né? Se fortalece. Na verdade é a mudança, a transformação. Destruição não significa, né? É que a gente pensa que destruição é algo negativo. Na realidade não é, né? Destruição é a renovação. Renovação, transformação. Então ela está mais madura em relação à família. E aí
ela começa, no filme começa a mostrar as ilhas sendo formadas e essa parte as novas ilhas sendo formadas. E ali tem vampiro romântico, tem a nojinha acha tudo um luxo, tudo fashion. De shopping. De shopping com roupas e acha tudo fashion. E qualquer outro. Tem das boy bands. Tem a ilha dos boy bands também, né? Boys bands. Sei lá como é que fala isso. Tem a ilha dos boy band. Dos boy bands. É isso. Ilhas que, assim, já que ela vai entrar na puberdade, são os novos interesses, né? Então ela quer conhecer mais coisas. Só que, pra encerrar, né? O final, spoiler total, ela passa a interagir com tudo isso. Então houve a desconstrução, né? O filme mostra desde a desconstrução a essa renovação, que a gente passa por isso, né? Quando Sim. a gente entra na fase da adolescência, a gente passa por essa reconstrução, a gente briga com todo mundo, a gente se acha o dono da verdade, mas aí a gente vai construindo. E quando a gente percebe que nós somos essa junção de sentimentos e que o painel de controle é nosso, que a gente não pode esquecer isso, né? No filme mostra aquele painelzão novo, a raiva toda feliz e contente porque tem um acervo de palavrões imenso. É muito legal. Só que quem comanda não são os sentimentos, somos nós. Então a ideia é mostrar isso. Então você pai, ou você que um dia planeja ser pai, ou você como filho, ou você como filho também aprender isso, que você tem o controle sobre a situação, né, sobre os seus sentimentos. Então que quando aparecer, vamos supor, a raiva, o porquê da raiva. Então ao invés de dar vazão a ela, a gente até dá vazão a ela, né? Mas por que não a gente conversar para se entender, para a gente chegar a um ponto em comum que seja bom para ambas as partes, né? Seja pai, mãe, filho, filha, marido, mulher. Sim. Todos nós, né? Sim. E como que é também a família, né? Ela é acolhimento, ela é base e também é aquela que te impulsiona para o mundo. Então é uma estrutura muito importante pra gente, né? É a base de tudo. É a base de tudo. Então, se a gente tem uma família que nos acolhe, a gente cresce fortalecido para seguir adiante. A gente vai ter os perrengues da vida, porque isso é normal, todo mundo tem, mas aquela pessoa que infelizmente não teve essa oportunidade de ter esse sentimento de família tão fortalecido, ela vai sempre ter uns quesinhos assim a serem tratados, né? A serem reestruturados, é melhor dizer. Sim. Então a gente precisa, se a gente tem essa oportunidade de passar isso para alguém, né? Se você não tem filhos, mas passar para aqueles que tenham filhos, para que eles vejam a importância do seu papel de pai, o seu papel de mãe, é muito legal. Sim. Muito importante. Então é isso aí, gente. Se curtiram, dê um like. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau. Terminamos.